Esse aqui é um vídeo explicativo de como você pode utilizar a sua planilha calculadora de materiais. Então, eu vou estar fazendo um passo a passo, utilizando todos os itens, todos os serviços, para você não ter nenhuma dúvida. Então, eu acabei de baixar minha planilha. Pode aparecer essa mensagem aqui, você clica em habilitar edição. Quando você clicar em habilitar edição, vai abrir normalmente aí o seu arquivo do Excel. Ela já vem aqui no começo com algumas instruções de uso, né? Por exemplo, digitar os valores solicitados dentro da área azul, fala que mm é milímetros, cm centímetros, metros, metros quadrados, metros cúbicos. O item 4 aqui fala da parte de proporção de cimento, proporção de cal, que é o traço do seu serviço, né? E aqui nós temos até a tabela prática de traços. Então, por exemplo, você vai fazer um chapisco, por exemplo, usar o traço 1 para 3, né? Então 1 de cimento para 3 de areia, ou 1 de cimento para 4 de areia. Você vai fazer, por exemplo, um piso, né? Então, cimento, areia e pedra. Então, 1 de cimento para 2,5 de areia para 3,5 de brita, tá? Aqui temos também mais algumas explicações, né? Pode não ter cal, e depois de digitar os valores, apertar a tecla Enter. Então, aqui tabela de proporções para argamassa e concreto, pode ter diferentes serviços, você pode simplesmente consultar para utilizar esse respectivo traço aqui na sua tabela prática. Então, vamos aqui no primeiro item, que é materiais para assentamentos de tijolo furado. A primeira coisa a fazer é você sempre saber o seu traço, né, a sua proporção dos seus materiais. Você pode ou ter o seu traço específico ou consultar aqui a própria tabela prática. Então temos aqui, né, assentamento de tijolo. Vamos consultar a tabela aqui. Utilizar um traço, por exemplo, 129. Então eu venho aqui, 1 de cimento, 2 de cal e 9 de areia. A largura da junta, né? Aqui já especifica, né? A largura dos tijolos normalmente é de 1,5 centímetros. E vamos colocar aqui um tijolo 9 por 19 por 19. Então eu sempre preencho a parte azul da minha tabela. A parte amarela eu não preciso mexer, eu não consigo mexer, porque já é o resultado da minha planilha. Então falta só eu colocar a área aqui. Vamos supor que estamos aí trabalhando numa área de 20 metros quadrados. Né? Quando eu der um Enter ou botar a setinha para baixo, a seta do meu teclado para baixo, já vai me dar aqui os resultados. Então aqui eu tenho a quantidade do meu cimento, 1,3 sacos. Você pode comprar um saco mais um pouquinho, ou comprar até 2 sacos, depende do que te atender. Quantidade de cal, né, 3 sacos atende. Quantidade de areia você pode comprar meio metro. Quantidade de tijolos, compraria 509, 510, né, 515 tijolos. E se você quiser ainda transferir essa sua areia, né, aqui está em metro cúbico, se você quiser transferir para sacos, vamos abrir aqui a calculadora. Deixa eu posicionar aqui a minha calculadora. Então você pega o resultado, multiplica por 1000 e depois divide pelo peso do seu saco, né, que normalmente o valor comercial aí é 20 quilos. Então eu pegaria aqui o meu 0,4, faria vezes 1000 e depois dividiria por 20, que é o peso do saco. Então aqui eu teria aproximadamente 20 sacos, ou seja, praticamente meio metro de areia. Vamos descer aqui. Materiais para contrapiso de cimento e areia. Posso vir novamente aqui na minha tabela prática, né? Então, contrapiso pode ser um 4 ou um 5. Vamos utilizar aqui um 4, tá? Então, um 4. A espessura do contrapiso, vamos colocar uma espessura um pouco grossa, 7 centímetros. Isso vai depender do seu serviço, tá? E a área, vamos manter aí trabalhando com 20 metros quadrados. Então, já falou aqui que eu vou ter que comprar 10 sacos de cimento e 1,5 metro de areia. Vamos descer aqui no próximo serviço. Quantidade de materiais para emboço. Vamos ver aqui o traço para o emboço. Podemos ter com só cimento e areia, o cimento, cal e areia. Vamos pegar só com cimento e areia, um traço aí de 1 para 5. Então eu venho aqui no emboço. Proporção 1. Aqui na cal eu posso botar 0. E areia 5. A espessura do meu emboço aqui já fala, né? Entre 1,5 e 2,5. Vou botar uma espessura de 2 e manter aí uma área de 20 metros quadrados que estamos trabalhando. Então aqui já fala que eu vou comprar, né, quantidade de cal 0, quantidade de cimento 2,4 sacos e quantidade de areia 0,4 metros cúbicos. Você pode fazer a mesma coisa, né, se quiser transformar para sacos. Então lembra, pega esse valor 0,4, multiplica por 1000 e divide por 20 quilos, né, que é o valor, o peso em quilogramas do saco comercial de areia. Temos também materiais para chapisco. Vamos ver aqui o traço então do chapisco. Por exemplo, 1 para 3. Então, cimento 1 para 3 de areia. Espessura do chapisco, vamos botar uma espessura aí de 3 milímetros. Chapisco fino e uma área de 20. Então aqui já me fala, né, que eu vou ter que comprar aí basicamente meio saco de cimento, né? Ou comprar por quilo, ou comprar um saco. E aqui vai ser bem pouca areia, né? 0,06
Pode fazer a multiplicação e ver se um saco resolve, 2 sacos, bem tranquilo. Temos aqui também materiais para piso de concreto, então vamos ver o traço. Piso de concreto, vamos aderir aí com tráfego leve, né? O mago, vamos aderir aqui um traço 146, tá? Isso vai depender do seu serviço, tá? Aqui apenas um exemplo. Então, 146, espessura do piso aqui, né? Costuma-se usar 7 centímetros, vamos usar 7 para uma área de 20 metros quadrados. Então, novamente, né? Preenchendo os campos azuis, a planilha me dá aqui os campos amarelos, tá? Chegou no último aqui, você dá um Enter para sempre computar os seus resultados. Então, aqui já mostra os seus resultados. Temos também aqui materiais para pilar. Então você vai fazer a mesma coisa, né? Você vai saber o seu traço, proporção de cimento, areia e pedra. Aqui você vai ter a largura, comprimento e altura do seu pilar. Essas dimensões você vai ter que ter. E aqui você coloca a quantidade dos seus pilares. Fique só atento às unidades, tá? Porque a largura e o comprimento aqui é em centímetros, tá? Sempre olha a unidade aqui do lado. E a altura do pilar, ela vai ser em metros. Então, fique atento, porque senão o resultado pode dar errado. E a quantidade de pilares, né? Você vai ter 1, 2, 3, 10 ou 20 pilares. Vamos descer aqui. Temos também blocos de concreto ou tijolo maciço. Mesma coisa. Então, pilar isolado, né? Em paredes de bloco de concreto ou tijolo maciço. Então, a mesma coisa que o de cima, né? Vamos ter o traço, largura, comprimento e altura. E aqui a quantidade de pilares, tá? Aqui é em tijolo furado, né? Aqui é bloco de concreto ou tijolo maciço. Temos também materiais para viga. Então vamos subir aqui. Aqui viga, né? Temos o traço mais forte ou mais fraco. Vamos pegar um traço mais forte, 1, 2, 3, tá? Então o traço você sempre confere aqui na sua tabela, certo? Ou de acordo com o seu serviço que você já tiver. Opa, vamos descer aqui então. Nas vigas você vai colocar o seu traço, a largura e a altura da sua viga, o comprimento total das vigas. Então, se você tiver uma viga de 3 metros, você vai colocar aqui 3 metros. Tá? Se você tiver duas vigas de 3 metros, você vai colocar aqui 6 metros. Por quê? A planilha ela já calcula, né, a largura pela altura e o comprimento é o comprimento total de quantas vigas forem fazer a somatória junto, tá? Então aqui você não coloca o número de quantidade de pilares como você coloca aqui, você já coloca o comprimento total das suas vigas. Se você tiver uma viga de 10 vigas de 1 metro, né, 10 vezes 1 você coloca aqui 10 metros. Temos aqui também materiais para laje de concreto, então a mesma coisa, aqui nós temos a proporção do traço, né? Você vem na sua tabela prática aqui, né? Então, parte de laje, mesma coisa, né? Mais forte 1, 2, 3, ou mais fraco 1, 2,5, 3,5. Coloca o seu traço, coloca a espessura da capa da sua laje, né? Quantos centímetros tem a sua laje, e coloca a área da sua laje, a mesma coisa vai dar o resultado, cimento, areia e pedra. E aqui no último serviço, argamassa e rejunte para assentamento de cerâmica. Então você vai ter que ter o comprimento da sua peça, a largura da sua peça, a espessura dela, a largura da junta, né, a divisória entre as peças, né? Aqui já fala, né, a espessura da peça geralmente é de 8 milímetros, mas você tem que saber qual que é a sua peça. É difícil até eu falar, porque varia muito o tipo de cerâmica. E a área total da cerâmica. Tá, então você vai ter que ver qual que é a sua cerâmica que você está utilizando, né? Finge que nós temos duas peças aqui. Essa aqui é a largura da peça, né? Aqui já vem especificando, né, o comprimento da sua peça, a largura e a espessura é essa alturazinha aqui que você vai ter que pegar com uma trena, né, ou com um paquímetro. Você consegue ter essas medidas, colocando a área total. A planilha também vai te dar a quantidade que você precisa comprar de argamassa e de rejunte para fazer esse serviço. Espero que a explicação tenha ficado clara. Então, basicamente, você vai sempre preencher os campos azuis em todos os serviços, tá? Pode ir preenchendo, sempre dando Enter. Quando chegar aqui no último, vai dar o resultado dos seus materiais. O que pode acontecer, né, se algum serviço estiver dando errado, estiver dando número zero, é que você está errando na unidade. Então fique atento a todas as unidades aqui ao lado dos serviços e fique atento também aos traços, tá? Qual traço que você vai utilizar como serviço? Aqui é uma tabela prática de traços. Pode ser que você tenha alguma exceção, alguma coisa diferente, então fique atento, né, a utilizar aquilo que você está na sua obra, está de acordo com o seu serviço, com o seu planejamento. Mas é uma tabela muito prática, vai fazer você ganhar muito tempo nesses cálculos e te dar uma quantidade aí mais certeira do que você vai comprar.